timidez de fixar. Alguém vindo pela vez primeira? Seja bem-vinda, minha irmã, que a paz de Jesus envolva a todos nós nessa noite e que o estudo possa alcançar os nossos corações. Nós, como sempre, vamos começar pelos nossos avisos iniciais. Lembrando que a reunião de sábado é dedicada aos desencarnados, é um encontro fraterno, com a prece aos nossos irmãos que já partiram. Solicitamos às pessoas que pegam as revistinhas lá no canto para levar para a leitura, para o estudo, que levem no máximo 2 e assim que terminem a leitura devolvam para que outros irmãos também possam se beneficiar. Tá? O velho pedido para que se desliguem os celulares, caso não seja possível, que se coloquem somente no modo silencioso, para a gente não tomar aqueles sustinhos de vez em quando com esses toques maravilhosos que a gente tem. Tá bom? Temos o convite para a noite de caldos e doces típicos que ocorrerá aqui na nossa casa dia 19 de julho, sábado após a reunião pública. O convite é que todos venham participar dessa noite de alegria, diversão e confraternização, trazendo a sua família e amigos, e dessa forma ajudando a nossa casa em tudo que ela necessita. Evangelização DIS 2025 já começou e os horários são para crianças e jovens de 5 a 18 anos. Horários: crianças de 5 a 13, das 8 horas e 50 às 10 horas da manhã. Jovens 14 a 18, das 10h30 às 11h30. O grupo de pais das 9 às 10. Tá? Traga sua família para um momento de alegria e muito aprendizado, até para a gente poder ter as nossas crianças já sendo evangelizadas. Conecte-se. No canal do YouTube do PCC-BNT você encontra palestras e conteúdos transformadores para o seu crescimento espiritual. Inscreva-se agora e acompanhe as nossas reuniões e ensinamentos que iluminam o caminho para uma vida mais plena e harmônica. Tá? O endereço é só a gente colocar a parte do PCC-BNT que isso é automático. Tá ok? Nossas reuniões públicas são transmitidas somente pelo Instagram da casa. As palestras são disponibilizadas na íntegra somente no canal do YouTube. Tá bom? Campanha do quilo. Para assistir. A casa necessita principalmente dos seguintes alimentos: açúcar, feijão, arroz, farinha de mesa e macarrão. E ultimamente o nosso querido e amado café também está fazendo bastante falta para a gente, para casa poder completar as cestas básicas dessas famílias que batem a fome. Agradecendo a todos a ajuda em todas as campanhas que a casa realiza, e a cesta básica é uma delas, junto com a campanha do leite e por aí fora. Tá bom? Campanha do leite, que a gente falou muito resumidamente, pedindo que se doe uma lata, um pacote de leite extra para a campanha da cesta básica desse programa, que é justamente para as pessoas mais necessitadas, as crianças mais necessitadas. Então a casa disponibiliza, além da cesta básica, mais em torno de 3 latas de leite para quem faz parte desse programa. E aí a casa conta com a ajuda de todos e sempre agradece. E mais uma campanhazinha que se iniciou, As noites estão frias e os dias também, mas principalmente as noites. Então nós temos a campanha do agasalho e do cobertor. Aqueça um coração. O frio chegou e com ele a oportunidade de espalharmos amor e solidariedade. Muitos dos nossos irmãos enfrentam as baixas temperaturas sem um mínimo para se aquecer. Doe agasalhos e cobertores, além de toucas, calças, luvas e cachecol em bom estado. Cada doação é um gesto de carinho que pode transformar a noite e a vida de alguém. Local de entrega, aqui na nossa casa, o Posto Científico de Caridade Dezenas Menezes de Beiçá, Rua Patagônia 85. Vamos juntos aquecer corpos e corações. Participe dessa corrente do bem. Há um convite também para que a gente visite a nossa livraria e biblioteca, onde nós temos livros à venda e para empréstimo. Colabore com mais esta atividade e, principalmente, estudemos a doutrina espírita. Ela está aberta às quintas-feiras das 19 às 19h50 e aos sábados das 16h20 às 16h15. E por enquanto é só. Vamos então à nossa página de ambientação do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no ciclo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos. Muitos em política
busca filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, entendem-lhe as lições, advogam a causa e proclamam os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burimamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. E agora, o nosso ambiente mais harmonizado, nós vamos fechar os nossos corações e levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao Mestre amado, que nos ama, que nos acolhe, que nos acompanha, que nos protege e que nos conduz nessa existência e em todas que por aqui passaram neste planeta. Senhor Jesus, abraça os nossos corações nesta noite. Alcança cada um de nós nos mais infinitos recantos do nosso pensamento, onde as dores se apresentam e os nossos corações sedentos de amor se entregarem a Ti. Concede a cada um, Senhor, aquilo que mais precisarmos, de acordo com a misericórdia divina. Não o que viemos buscar, mas o que o Senhor pode nos entregar de amor, de paz, de harmonia, de esperança e fortalecimento da fé. Envolve, Senhor, a nossa irmã que estará com a palavra nesta noite, que ela possa ser o Teu fiel escudeiro, transmitindo a todos os corações aqui presentes a Tua mensagem de paz, harmonia, fé, esperança, Senhor, e fortalecimento. Que ela possa chegar ao coração de cada um em Teu nome, com o Seu amor, com o Seu afeto, com toda a Sua dedicação. Te pedindo que a nossa reunião transforme em paz e harmonia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pausa técnica. Boa noite a todos. Como disse nosso irmão, hoje o estudo faz parte desse livro. Mais uma vez, estamos já nos últimos capítulos dele, Vitória sobre a Depressão, de Valdo Pereira Franco e Joana de Ângeles. O item que nos coube para o estudo da lição de hoje é a verdade desvelada. Como nós vemos, a mensagem já nos fala aí, nos disse muito acerca dessa verdade, né? Aí nós fomos buscar o significado para a gente entender sobre a verdade, né? É propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Desvelada significa despertar, acordada, cuidadosa, zelosa, mostrando grande atenção e dedicação o que for revelado, tirar o véu da letra. Aí nós vamos vendo aqui que Joana de Ângeles, mas ela nos fala sobre essa verdade desvelada. Mas no livro, antes de nós entrarmos no assunto, do livro Pão Nosso, o Emmanuel, assim como esse Fonte Viva, nos trouxe essa mensagem, nos falando, né, daquela passagem de Jesus que está dentro do nosso assunto, que depois nós falaremos sobre ele.
onde ele nos trata sobre o item 146, seguir a verdade. É um item de Paulo, a carta aos Efésios, que ele escreve falando sobre essa passagem que o Cristo nos deixou. Aí diz assim, o título é Seguir a Verdade. Quem quiser ler, se aprofundar maior na mensagem, é só ver no livro Pão Nosso, item 146. Aí nos coloca assim, antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, item capítulo 4, versículo 15. Aí vamos ler um trecho para a gente falar sobre essa mensagem um pouquinho. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa. A gente está vendo aí. Relativa. Inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema preocupação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas. A maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Então vamos ver que essa verdade ela é relativa em todos os tempos da humanidade, como a Joana, a nossa irmã vai tratar aqui no início da lição, como ele está tratando aí Emmanuel, e nos colocando sobre essa verdade. Em todos os tempos da humanidade foram revelados, tivemos revelações de acordo com o entendimento das civilizações da humanidade, foram revelados essas verdades ao qual Cristo trata, né? Que são as verdades espirituais. Nós vamos ver aí, eu vou ler um trecho do livro, que a Joana nos coloca nesse livro, nesse estudo de hoje, que a ciência, a filosofia, a religião tiveram, né, desvendado, foram combatidos, esclarecidos através desses pensadores, desses cientistas, né, sobre essas verdades. Mas cada um colocando as suas verdades, não a verdade real ao qual Cristo nos coloca. As verdades espirituais que ele veio nos trazer, como ele trouxe naquela época para a humanidade. Ele não podia falar de uma forma mais clara, de uma forma mais lúcida para aquele povo, para aqueles religiosos da época, para toda a humanidade daquela época, de uma forma que hoje nós temos esse esclarecimento dessas revelações, dessas verdades que hoje nós já temos condições, muitos, de nos aprofundarmos e estarmos diante delas, né? O que ele não coloca aqui, Paulo, que não devemos, de uma forma veemente, de uma forma sistemática, de uma forma impositiva, colocarmos as verdades, as nossas verdades, que são verdades parceladas, ou seja, ainda no nosso entendimento, nós não temos essa profundidade de adentrarmos na verdade real, com a qual Cristo fala. Nós tivemos um avanço, nós tivemos um caminhar, nós tivemos uma evolução, mas ainda não temos condições pelas nossas imperfeições, onde ela vai colocar que em todas essas épocas a busca da verdade é uma constante. O homem está sempre buscando as verdades, só que ele ainda não tem condições. É como uma criança ainda
que, na época, como criança, se ela se queima, está em contato com fogo, ela vai sentir que aquilo, ou através da mãe que o coloca, para que não coloque a mão no fogo, né, ele vai saber o contato, que aquilo ali é prejudicial a ele. No seu entendimento daquela criança, né, ele não vai ter a lucidez de saber sobre o fósforo, sobre o fogo, sobre a combustão, porque naquele momento ele tem uma condição intelectual, uma condição dentro daquela sua pequenez de inteligência ainda, de um entendimento sobre aquilo. O conhecimento ele vai buscando, vai adquirindo à medida que ele vai tendo conhecimentos da escola, conhecimento de todos esses esclarecimentos para entender sobre aquele fogo, o que é que acontece, como é que acontece, como se desenvolve aquela combustão, todo esse conhecimento, todos os fatores para ele ter, né? Mas quando adulto, ele já vai ter um outro entendimento. Assim somos nós, como espíritos, né, encarnados, que vamos ter o contato com essas verdades a qual Cristo falava e fala para nós, através dos seus ensinamentos, através de tudo aquilo que Ele nos colocou, nos revelou, e que hoje, através do Consolador prometido, através do avanço das ciências, avanço da filosofia, nós vamos ter outros conhecimentos que vão de encontro a essas verdades, que vamos ter condições de ser os observadores para vermos, através daquela fala, através desses conhecimentos, observar realmente esses fatos, esses conhecimentos, mas como observadores para tirarmos dessa observância o que é falso, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é certo. Porque ela vem nos falando aqui que ela vai se apresentar essa verdade de entender do observador, daquele que observa. Porque nem todo cientista, nem todo o que a ciência nos coloca é certo. Às vezes, muitos cientistas são orgulhosos, colocam ainda naquelas suas pesquisas orgulho, eles não aceitam, né, a parte da religião, ou a religião, os seus dogmas, elas querem, impõem, né, através daquele fanatismo, através daquela imposição com veemência mesmo, com discordância, elas não esclarecem, porque vamos ter em todos os tempos mistificadores, sofistas, ilusionistas, que usam, né, de uma forma enganosa. Por quê? Porque não tem alcance dessas verdades que o Cristo nos fala. Porque eles colocam as suas verdades pessoais, distorcendo, fazendo confusão nas mentes, né? Por isso nós temos que observar tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vamos falar. Porque também, às vezes, queremos impor às pessoas as nossas verdades. Nós queremos impor aquele que busca, às vezes, um socorro para conosco, de uma forma, nas coisas espirituais, eu estou falando, por exemplo, vem de encontro a nós, uma pessoa que está em desequilíbrio, busca, né, naquele socorro, não um aconselhamento, mas uma orientação. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos colocar, porque às vezes a gente não ajuda, a gente coloca a pessoa em maior desespero, porque não é o muito falar. Não é o muito falar, porque falar nós falamos, às vezes, e colocamos palavras vazias, sem objetivo e sem conteúdo nenhum. Vamos colocar aquela pessoa que já está naquele desespero, né, já está buscando socorro, e você vai colocar ainda mais desespero, vai ainda desestruturar mais a pessoa com suas colocações. É muito sério aquilo que nós vamos falar, como nós vamos falar. Então, ela vai nos colocar sobre essa verdade, nesse sentido, que ela começa desenvolvendo essa primeira parte aqui,
dessas verdades, desses cientistas que são observados de tempos em tempos. A humanidade passa por esses esclarecimentos. E através dessa observação, dessa análise, né, da experiência, vai se tornar o quê? Como ela fala, através dessa observância vai se tornar o quê? Factível no mundo das formas, né? Aceita e aplicada como diretriz de equilíbrio e de segurança moral. Isso o Cristo falava. Porque quando ele disse que a verdade, o conhecimento da verdade nos libertará, esse conhecimento de verdade é através de todo esse véu dissipado, para que o homem observe, para que o homem compreenda, para que o homem sinta, para que o homem faça, para que o homem prossiga, para que o homem se conheça, para que o homem veja o objetivo maior da vida, o sentido maior da vida, o sentido que ele está aqui, nesse mundo, nessa reencarnação, com todos esses conhecimentos que já temos, né? Nesse afastamento de Deus, que faz com que a gente busque que essa lacuna a qual nós, durante esse afastamento, nos trouxe o quê? Sofrimentos, dores. Nesse livro, que é Diretrizes, né, que ela nos fala na série psicológica da Joana de Ângelo, é essa verdade desvelada já para nós. Quanta coisa aprendemos, quanta coisa esse Espírito nos trouxe na área do psiquismo, onde os conflitos, as distonias, as perturbações que vêm oriundas da mente, quem é que pensa? Quem é o Criador? Quem faz as criações? O Espírito. Porque o corpo é uma veste. O corpo vai ser atingido, vai assimilar, vai sentir o que o Espírito traz. O que o Espírito, como doente, está. Ele recebe aquelas formas de dores, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, seja qual for, mas o espírito está doente, porque ele precisa buscar a sua cura. Mas o problema não está na cura, porque nós podemos buscar a cura. O problema é que o que vamos fazer com essa cura? O que vamos realizar na vida com essa cura? Porque quando Jesus diz àqueles que ele realizou as curas, ele dizia o quê? Vá e não peques mais. Vai, não faça mais aquilo. Você vem tendo comportamentos, você vai tendo sentimentos que vão fazer com que você volte a adoecer. O que nos faz adoecer? É a alma doente. São as rebeldias, são o não aceitar vida, não aceitar aquilo que vem de encontro a nós. Não quero, não aceito, não adianta. Porque a vida vai nos dar situações, vai nos colocar em situações, vai nos colocar em momentos difíceis, a qual vamos ter que enfrentar. Mas buscamos o quê? Mais dores para nós. Através de quê? Do não aceitar a vida, o fluxo da vida. Nós começamos a colocar lacunas nesse fluxo da vida, chegando a uma depressão, em todos os seus graus, porque uma depressão não chega de uma hora para outra, né? Triste vamos ficar, vamos chorar. Vamos enfrentar situações de desemprego, de doenças, de perda de entes queridos. Vamos enfrentar, mas o não aceitar, o não encarar aquele fluxo da vida, do propósito pelo qual você veio aqui, não por nada, não para passear, não para ficar de uma forma passiva, ou gozar somente a vida,
Nós viemos, sim, para aprender, para construir, para melhorar, para ressignificar, dar um sentido maior à vida que Deus nos deu. Nos aproximarmos de Deus, porque a humanidade se encontra enfermiça do jeito que se encontra, numa transição tão difícil. Perdida ela está, buscando na droga, buscando no sexo desvairado, buscando em todas as aflições que nós mesmos construímos para nós. A ansiedade, tudo aí que nós vemos aí, o suicídio, porque quando você começa a se negar, você começa a não aceitar, se revoltar, porque você vai criando para você um casulo, você vai ficando presa numa gaiola, numa teia, e você mesmo está se propondo a isso. Chega a um ponto que você não tem condições, sem ajudas, sejam psicológicas, psiquiatra, sejam ajuda espiritual, seja o que for, mas você não vai ter condições de sair daquilo sozinho. Você se encontra no fundo do poço, mas esse poço, não é tão fundo, porque você pode sair desse poço. E Jesus nos mostra, através do seu evangelho, como a doutrina que o Consolador Prometido nos mostra as ferramentas que temos que usar. Então, essas verdades vêm de encontro ao homem, mas a verdade no seu sentido mais profundo daquilo que o Cristo deixou. Essa verdade vai nos libertar à medida que vamos ter esse entendimento, essa compreensão. Vamos nos permitir de buscar a reflexão. Por que eu estou assim? O que eu posso fazer para me sair dessa situação? O que eu posso fazer pelo meu semelhante? Porque aí na mensagem, como nós falamos aqui no Pão Nosso, a caridade. Porque às vezes nos indignamos diante da fome, da injustiça do mundo. Quantos trabalhos são feitos através dessa indignação? Mas para aqueles que buscam construir, buscam ajudar aqueles que estão passando por aqueles momentos. Não é você se indignar, não é você se revoltar, não é você criticar e não sair daquela situação, não sair daquele mundinho que você se envolveu e se envolve. Porque, pelos tempos, nós vemos que quantas coisas foram feitas por brigas, por desconstruções, por guerras. Então, o homem está chegando a um ponto que ele tem que despertar para isso, para essa libertação no qual Cristo nos coloca. Porque naquele momento que ele está com Pilatos, que ela vai falar sobre isso, sobre essa passagem, quantos Pilatos existem na vida que lavam as mãos pelos seus interesses, né? Porque ele tinha interesses. Ele não queria perder o posto, não queria ir contra Roma, nem contra o Sinédrio. Naquela situação, Cristo, ele falou para ele, que eu vou até colocar aqui o que ela coloca, quando ele diz que, nada obstante, né, informara antes que todo aquele que é da verdade ouvia-lhe a voz. Buscai a verdade vos libertará. E diante de Pilatos, ele fica em silêncio e fala a ele, né? Em seu silêncio, na sua postura, ele mostra a sua grandeza como espírito, porque ele não tinha que passar e não tinha que, através da violência da palavra, o qual a gente faz, a gente se violenta e violenta o outro, agride, briga, guerrilha, cria para a gente sentimentos de raiva, de ódio, porque isso tudo nos aprisiona, não nos liberta.
A libertação, a chave está conosco. O Cristo nos indicou como essa estrela maior de grandeza, de pureza, o caminho. Não tem outro caminho senão o caminho que ele nos deu o exemplo. E como alunos, como crianças ainda, no entendimento maior dos seus exemplos, estamos aí, ainda presos, querendo ao nosso irmão impor a ele a nossa crença, impor a ele a nossa verdade, acharmos que nós sabemos tudo, nós nos enganamos, porque nem as coisas do mundo a gente sabe, quanto mais as coisas espirituais. Estamos longe ainda, estamos num caminhar, estamos num desabrochar, estamos numa metamorfose, uma lagarta, né? Ainda ali, feia, mas pela sua morte, se transformando após a crisálida, a borboleta, com a sua grandeza, com a sua beleza. Assim somos nós, nesse caminhar ainda vacilante com a nossa fé. Não uma fé raciocinada, não uma fé que nos leva a vermos que temos que ter confiança em Deus e a confiança em nós. A confiança nos seus desígnios. Nós nos afastamos muito de Deus. A humanidade grita. A humanidade sofre. A tanta dor. Como houve nos tempos imemoriais da humanidade. O homem sangra no coração. As famílias se destruturam. As crianças, os jovens, ceifam suas vidas. Vida preciosa. Dádiva que Deus nos deu. E ainda nos encontramos conosco. Enquanto não buscarmos em nós esse encontro, nós não vamos poder sair de nós, dessa jaula moral, dessa jaula que nos encontramos. Então, esse despertar, a qual a nossa irmã coloca aqui, nessas verdades que são desveladas, na verdade que o Cristo nos trouxe, 2000 anos se passam, e hoje ainda a humanidade se deixa levar por tudo isso, pelas ilusões temporárias, passageiras, pelas ilusões, pelos nossos equívocos, pelos mau uso do nosso livre-arbítrio, sem sabermos verdadeiramente o que viemos e para o qual nós estamos aqui. O que o mundo espera de nós. O que o mundo espera de nós. O que a vida espera de nós. Que significado eu tenho para transformar-me, não de uma hora para outra, para que eu possa, nesse reencontro, nessa lucidez moral, espiritual, nesse despertar do espírito, para que eu possa trabalhar a mente, os pensamentos desvairados, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, os medos, as culpas, os remorsos, os arrependimentos. Eu vou esperar que chegue no plano espiritual para me ver o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de construir. Porque a vida da matéria é tão efêmera, tão rápida. Então, são
colocações são lições que a gente tem que analisar, refletir e se perguntar o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, o que eu posso construir, o que eu posso realizar, mas não através do abuso da força, da rigidez, do egoísmo, do orgulho presunçoso, porque naquela presença do Cristo com o Pilatos, ele representa Pilatos, muitos de nós, e nós representamos aquele Pilatos naquela situação de lavar do seu egoísmo presunçoso, de se achar, sabendo que aquele homem não tinha culpa, mas não teve como ele se colocar, porque os seus interesses eram maiores. E assim somos nós. Quantas situações nós temos interesses, temos desculpas, fazemos. Se estamos diante da dor, vamos chorar? Sim, vai doer, dói. A dor não tem uma medida para um ou para outro, é dor. A dor dele não é maior, nem a minha dor é menor. É a dor. Respeitemos a dor do outro. Respeitemos nosso irmão. Dessa forma, compreendendo. Para nós é difícil, porque nós apontamos o dedo, mas não vemos em nós aquilo que temos ainda a ser trabalhado. Então, essas verdades profundas que vêm de encontro ao nosso conhecimento ao longo do nosso caminhar evolutivo, vem de encontro ao nosso entendimento aquele que ainda não entende, não vamos colocar de uma forma veemente, impondo aquele outro, porque só ele está do lado oposto, vamos engaiolá-lo, engessá-lo? Não. Aí ela vai colocando, né, essas colocações a respeito da verdade, ao qual ele coloca aqui nessa busca, porque se referindo que a finalidade da nossa existência na Terra, a qual eu já falei, as razões que explicam os sofrimentos, os desafios e as dificuldades que defronta na sua trajetória iluminativa, que vamos enfrentar. Vamos enfrentar. E vamos nos revoltar, nos rebelar. Quanto mais nos rebeldes nós nos colocamos, mais adoecemos, mais vamos atrasando o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução. Vamos ser aqueles retardatários. Não atingimos a ninguém, mas a nós mesmos. Nós nos ensinamos conosco, pensamos que fazemos ao outro, mas como fazemos mais a nós. Sim, vamos ter que reparar aquilo que fazemos ao outro, mas vamos sofrer. Vamos ter dores, arrependimentos, diante daquilo que fizemos, diante daquilo que deixamos de fazer, porque não é só o mal que fazemos, mas o bem que deixamos de fazer. Eu posso não fazer o mal, mas também não faço bem. E o que adiantou? Nos deixarmos, como diz no Livro dos Espíritos, que as paixões não são irresistíveis. Nós nos lançamos como um corcel indomável nas nossas paixões desenfreadas, a buscar essas bengalas para acalmar, para saciar
as nossas dores, as nossas aflições, os nossos tormentos. Então, hoje, através de todas as verdades espirituais, a qual a doutrina vem trazer e te desvendar esse véu, com seus 3 aspectos, filosófico, científico e religioso, sem dogma, sem cerimônias, não preso mais ao dogmatismo, mas uma doutrina consoladora e libertadora, que vem esclarecer a humanidade, não como dona da verdade, mas dentro daquele tempo, dentro das condições que já temos de receber essas verdades reveladoras, onde para muitos são mistérios sobrenatural, a qual ela nos dá a ferramenta e o conhecimento dessa vida imortal, dessa reencarnação, nos mostrando que todos somos filhos de Deus, todos somos iguais, nos mostrando a oportunidade que temos de recomeçarmos, fazendo despertar o homem novo, fazendo com que essa asa da moral, do sentimento que ele desabrocha de nós, esse amor a qual eles falam, esse amor que nos liberta, mas o amor da qual o Cristo vivenciou, não o amor paixão, não o amor a qual nos prendemos, que não é mais do que nossas vaidade, nosso egoísmo, nosso orgulho ali, mas como centelhas divinas, trazendo esse germe, vamos trabalhar esse sentimento. E hoje estamos aí. Hoje a humanidade clama a paz, mas ela não trabalha em si a paz. Ela não trabalha em si esse sentimento. Como que ela vai ter a paz fazendo o que nós fazemos? Como? Deixando a indiferença tomar conta dos nossos corações, deixando o desamor, deixando a violência, a agressividade, deixando esses sentimentos tomarem raízes, fazendo com que ensobreie a sombra se instale em nossos corações e nossas mentes, pelos nossos desvarios, pelas nossa falta de entendimento, de compreensão da vida maior. Não que não saibamos, mas que nós muitas das vezes nos negamos. Preferimos falarmos sem agirmos. Essa é a fé raciocinada. A fé, a mãe da esperança, onde Paulo coloca fé, esperança e caridade. A caridade como uma virtude sublime e maior do amor. Então, meus irmãos, este livro, essa série dessa irmã, desse espírito, a qual ela nos traz essa vitória, é sairmos desse estado pernicioso, desse círculo vicioso que nós criamos para nós. Não que não tenhamos chance de sair, não que não tenhamos condições de sair, sim, temos. Ainda que estivermos caídos, mas temos como nos erguermos, como nos levantarmos.
buscando nesse entendimento essa libertação, buscando no Evangelho do Cristo esse caminho, essa bússola. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, a não ser Ele. Por isso Ele é a luz do mundo. Ele nos deu a chave para a nossa libertação. Qual porta viramos abrir? Depende de nós. Depende de nós. A cura nós podemos buscar, mas o que fazermos dela? Quantos querem ser curados? Mas é a cura real. A cura a qual levará tempo. Não é prometendo, não é colocando meios para que a pessoa se liberte daquela doença, daquele mal, daquilo que é cometido. Não. Hoje estamos aqui a receber no tratamento ajuda espiritual, ajuda de Deus, ajuda de Jesus. Se não temos a cura completa, como vamos saber que às vezes aquele mal, aquela doença, aquilo que nos é cometido, não é um freio para que nós venhamos ainda nos comprometer ainda mais? Agradecemos os momentos que temos de alívio nos infortúnios, nas doenças. Agradecemos a Deus, a tudo que recebemos de bom, nos é ofertado. Não promessas ilusórias de cura, porque nem Jesus prometeu. Quando ele cura o cego de Betsaida, Jericó, aquele irmão que na estrada, como nós, fazemos parte daquela multidão, ele grita, filho de Davi, e com aquela capa que era tão importante para ele na vida social, era a sua identificação com para ele realizar a mendicância, viver da ajuda dos outros. E se ele perdesse, era como o seu registro, a sua identidade. Mas ele tira aquela capa, se liberta daquela capa. E quantos de nós nos libertamos dessa capa? Porque estamos com a capa do ódio, a capa do orgulho, a capa da vaidade, a capa de tantas e tantas camadas, e nós não procuramos. E Jesus ouviu, alguém me chamou. E Jesus nunca, em qualquer realização que ele fez de curas, a gente vai ver ele dizer, tua fé te curou, vai, não peque mais. E aquele cego, ele perguntou a ele, e ele sempre perguntava, o que queres que eu faça? Senhor, cura-me. E ele seguiu Jesus na sua caminhada. Como a mulher adúltera, ele perguntou a ela, mulher, cadê seus condenadores? Vá e não peque mais. Porque errar, vamos errar. Vamos cair. Faz parte do nosso aprendizado. Quem não vai errar, vai. O negócio é nós nos tornarmos presos a essas situações, ao erro. Trabalharmos para que a gente não venha continuar naquela mesmice, naquela mesma vida, naquele mesmo comportamento. É isso. Essa é a libertação. Maria de Magdala, Paulo de Tarso,
Quantos exemplos temos aí que trazem para nós o que temos que fazer e como vamos fazer. Mas ninguém muda ninguém, ninguém carrega ninguém, ninguém pode fazer pelo outro o que ele tem que fazer. Assim como não temos que impor nada. Ajudar naquilo que podemos ajudar. Que temos condições de ajudar. Porque muitas das vezes nós não temos. Não nos tornamos soberbos, orgulhosos de querermos ensinar o outro aquilo que não podemos ainda ensinar, nem realizar. Então, a mensagem de hoje, a qual ela nos coloca, essa busca da verdade, a qual Jesus nos colocou numa forma profunda do que sejam essas verdades espirituais. Aí ela termina: o mundo está refeto de pseudo-sábios, de ilusionistas, de pessoas brilhantes por fora, debatendo-se em sombras interiores. É cada vez maior o número de portadores de verdades interesseiras em moedas de retribuições pelos efeitos. Não seja um a mais, porém, alguém equilibrado que encontrou o caminho e segue-o com alegria e simplicidade de coração. A tua verdade é muito boa para ti. Vive-a, então, permitindo que os demais realizem o seu encontro pessoal e desfrutem as bênçãos de que necessitam quando assim ocorrer. Eu tenho 4 minutos, não, 9. Eu vou encerrar com a mensagem desse mesmo livro. Me desculpem, mas eu vou ter que ler ela todinha. Vocês tenham paciência, mas que pensemos nessa mensagem que é desse mesmo livro e tem intitulada O Louvor ao Irmão Sol. Vamos prestar bastante atenção a ela. Quando chegaste à terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio de que se completavam os poderosos para esmagar os camponeses e os cidadãos pobres. Havia superstição e medo em toda parte, caminhando a humanidade sob o estigma do pecado e do vício, que eram punidos com impiedade. Tu chegaste e apresentaste a verdade, que nunca mais deixou de iluminar a sociedade. Existe uma perversidade sem disfarce, e a discriminação de todo tipo, havendo se tornado o homem lobo do homem, assim ficando desprezível. Na tua simplicidade santa, cantaste o hino de louvor a todas as criaturas, chamando-as docemente de irmãs. Permanecia epidêmico o ódio que espalhava o bafo pestilento das guerras intermináveis, deixando os campos juncados de cadáveres que apareciam a céu aberto. Tua voz, suave e meiga, entoou então o canto da paz. E se fizeste o símbolo da verdadeira fraternidade, que um dia se estenderá por toda a terra. As epidemias dizimavam os seres humanos, reduzidos a ilhotas do destino insano, dentro da terrível fatalidade do sofrimento sem termo. A fé religiosa, com sua pompa extravagante, amparava-se nos fortes e o ajudava a perseguir e malsinar os fracos. Mas tu tiveste a coragem de despir-te das sedas e brocado do teu pai, desnudando-te para nascer novamente, dedicando-te a partir daquele momento aos leprosos de Rio Torto.
No início do teu ministério, quando se aproximavam os primeiros servidores do amor, riscar-te no chão uma cruz e enviar-te aos 4 pontos cardeais do mundo, para que todos conhecessem o sol de primeira grandeza. Enquanto ele os houver enviado 2 a 2, tiveste a coragem de os encaminhar a sós, porque sabias que ele seria o companheiro inseparável daqueles abençoados, herói do amor em todos os seus momentos. No período em que a fé religiosa inspirava pavor, aqueles que se consideravam representantes de Deus no mundo, distanciando-se cada vez mais das ovelhas que deveriam pastorear, tomaste a vestimenta de ovelha branda e reuniste aquelas desgarradas, formando um novo rebanho. Nos teus dias, e mesmo um pouco depois, ninguém te resistia à presença, à voz, à vibração de inefável amor. Nem mesmo o lobo feroz de Cubi ou as andorinhas carrulas que te perturbavam a canção do amor, quando cantava aos seus ouvidos, atento dos sofredores, maltal da natureza, fazendo-as calar-te. No forte verão, quando tinha a vista queimada pelo ferro em brasa e estava ao ar livre, percebeste pelo zumbido das ovelhas que lhe faltavam pólen e flores para fabricar mel. Não trepidaste em solicitar a tua irmã Clara, que providenciaste do ministério o alimento para aquelas irmãzinhas laboriosas. Quem se atreveu a comportar-se dessa forma depois dele, a quem tanto amaste, a ponto de imitá-lo em todos os seus momentos, a partir do instante em que ele chamou para a reedificação da sua igreja moral, que estava em escombros. Ó irmão, cantor dos desesperados e esquecidos, o mundo moderno, rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos, orgulhosos das suas conquistas rápidas, mas que não nota a imensa aflição em que cegam as multidões famintas e excluídas da sua sociedade, vivendo uma inseparável, insuportável noite de horror e de incertezas. Necessita de ti com muita urgência. Nunca houve tanta carência de amor quanto agora. Por isso, o teu canto virá diminuir a angústia que se transformou em patética afligente da terra sofredora. Há, sem dúvida, grandezas que defluem da ciência e da tecnologia, mas a solidão, a ansiedade, o medo e as incertezas, todas elas filhos do materialismo insensível, produzem o vazio existencial. Os transtornos psicológicos graves, as doenças psicossomáticas, a loucura pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo tabaco, pelo sexo desvarado, levando suas vítimas à fuga pelos suicídios injustificáveis. Volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas à tua volta, como fizeste naquele dia, já recuados, conduzindo-os a Jesus. Novamente convoca os teus leão, rufino o chapéu, assim como aqueles outros que contigo construíram o mundo que se escuta há 800 anos, mas não tem coragem hoje de seguir-te os passos. Quantos te abandonaram após a tua volta ao grande lar? Ainda escutamos o silêncio da deserção deles, nas turbulências, das atrações onde haviam saído e para onde retornaram com avidez. Eles estão novamente na terra, aturdidos, saudosos, aguardando a tua voz, que conhece e não consegue esquecer. A tua Assis querida agora está enviada além das muralhas em que se resguardava,
e a sociedade em harmonia deseja pertencer à cidadania. A música no ar, silêncio nos corações e lágrimas nos olhos de quase todas as criaturas destes dias de inquietações e de incertezas. Em decorrência, há uma grande expectação denunciando a espera. Volta, por favor, volta, irmão, alegria, a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada. Há uma primavera de bênção. Tome conta de tudo. O céu azul que se agasalhou e os campos verdes com lavanda perfumada que os pés feridos pisavam. Continuo aguardando-te. Há multidões que te veem louvar, barulhentas e festivas, mas indiferente ao teu chamado, sem valor para te seguir. Canta, então, novamente a tua oração simples a que nos brindaste naqueles dias inesquecíveis, e onde houver desespero, faz que manifeste a paz e a esperança, e em razão da ameaça da morte iminente, o ser ressurja no júbilo ante as certezas de ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da autoridade te aguarda ansiosa. Joana de Anjos. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na tarde de 3 de junho de 2009, junto à turba de São Francisco, ao lado de diversos amigos em Assis, Itália. Boa noite. Nós agradecemos a nossa irmã. E vamos então fechar os nossos olhos, envolvidos por essa paz, por essa luz, por esse amor que transborda da espiritualidade, traduzindo em nossos corações o amor do amado Mestre Jesus, agradecer a Ele e ao Pai por tudo que nos é concedido nessa existência. Seja a dor, seja a tristeza, rendamos graças, porque ela poderia ser muito mais feroz e voraz do que é. Se for alegria, contentamento e felicidade, agradeçamos a Deus também, porque ela poderia ser muito mais escassa em nossa vida. E possamos lembrar sempre de amar, de perdoar, de consolar, em muito mais força do que ser amados, consolados e perdoados. Que possamos lá fora lembrar de toda essa mensagem de amor, de alegria, de perdão, e lembrar de Francisco em toda a sua caridade, baseada no amor, na caridade do Mestre Jesus. Graças a Deus. Último aviso, aqueles que por favor passaram pelo setor